Boa tarde, telespectador, 12 horas e 5 minutos. Segunda-feira é dia de falar de Câmara de Vereadores, mas antes eu quero fazer uns comentários a respeito de algumas coisas. Por exemplo, já está na praça, foi divulgado o decreto do prefeito municipal que disciplina o trânsito de caminhões nas ruas centrais de Bento Gonçalves. Claro, isso aí, eu recebi ligações durante a semana, claro, isso aí é uma coisa que pode causar algum transtorno maior, algum probleminha, né? Não insolúvel para quem precisa de mercadoria que chega na sua empresa, na sua loja e tal. Mas isso tudo é uma questão de disciplinar horários. Quando se tem algum ramo de negócios que ele precisa de determinados horários, a gente tem que se adaptar a eles. Isso é assim em qualquer cidade do mundo. Então, disciplinar o trânsito de caminhões no centro era o mínimo que se esperava acontecesse, mas não agora. Isso devia ter sido feito já há 15, 20 anos atrás. Não podia acontecer o que está acontecendo ainda hoje, vai até o fim do mês agora. Aquelas carretas imensas, caminhões carregados, pesadíssimos. Ah, e mais um detalhe, as obras, precisa construir, maravilha. Só que a construção de alguém não significa que ele tenha o direito de impedir o ir e vir de centenas, milhares de pessoas, quiçá, como tem acontecido em alguns casos. Então, disciplinar isso, parabéns, prefeito, pode ter certeza. Alguns ficarão de ronha aí, mas a maioria vai aplaudir essa medida. Era isso que nós estávamos esperando há muito tempo. Há mais de 20 anos, eu reafirmo. Sinalização de rodovias. Eu fui a Porto Alegre no sábado, fiquei lá o fim de semana e constatei mais uma vez, que maravilha, que espetáculo está a RS 122, São Vendelino, ali que a gente usa até Portão, né? Depois a 240 até Chalau. Está um tapete, maravilha, bonitinha. Só que zero de sinalização em dezenas de quilômetros. Mas Cristo, por que isso? Será que é tão difícil assim se sinalizar uma rodovia? Será que... Olha, eu custo acreditar naquilo que eu vejo. Isto, eu achava que antes que era boicote ao governo do Estado. Não, agora está definitivamente provado. Não é boicote, já perdeu a eleição. Então agora é prova de incompetência, descaso, sei lá o quê. Pô, mas vamos sinalizar isso. Outro detalhe, Bento Carlos Barbosa, vocês viram que está isso aí? Está virado num que é aquilo, gente. A rodovia tem buracos, não tem sinalização. A operação tapa-buracos foi feita à moda diabo. Bem em cima das coxas, como se diz. Que é isso? Mas vamos, cara, sinalizar uma rodovia está no Código de Trânsito Brasileiro, é obrigatoriedade de fazer isso. Nenhuma rua ou rodovia pode ser colocada à disposição do usuário sem que esteja devidamente sinalizada. E vamos falar um pouco também da sinalização do trânsito aqui no nosso trecho aqui, com relação à velocidade, as placas de velocidade. Eu tive várias vezes comentando aqui nesse meu programa sobre será que quem colocou aquelas placas lá cumpre com a velocidade que elas estabelecem? 50, 60, 40, será que eles cumprem? Pois ontem à noite, por volta de 8h30, eu constatei que nem mesmo aqueles que fiscalizam, e muitas vezes com radar lá, não fazem isso. Desde Garibaldi até praticamente ali na entrada do Vale dos Vinhedos, no Bueirão, eu vim atrás de uma viatura da Polícia Rodoviária. Na frente deles tinha um Vectra de Carlos Barbosa. O Vectra andava, claro, viu a sinalização da Polícia Rodoviária, as luzes, aquelas em cima, né? E o giroflex, e vinha vindo assim devagarinho, obedecendo as placas, etc. E claro, a fila atrás foi aumentando. Quando nós chegamos aqui perto do castelo do Benvenuti, a fila estava lá em cima, para lá da Chandon já. Mas a Polícia Rodoviária aqui, o cara na frente, cumprindo a lei. Quando ele chegou no Bueirão, que ele abriu, que ali é pista dupla, ele abriu a Polícia Rodoviária, a viatura acelerou. E eu acelerei atrás para ver que velocidade eles alcançavam. 80 km por hora. Ou seja, a Polícia Rodoviária também não cumpre a velocidade da placa, que é 60. Ou seja,
A velocidade que deveria estar ali é 80. Tinha que se sinalizar melhor a rodovia, colocar tachões refletivos separando as pistas com uma distância de 10 centímetros, talvez. Só isso. Agora, do jeito que está, ninguém cumpre. Nem o cara que colocou aquelas placas lá. E eles continuam naquela tocaia com o radar móvel em locais onde não tem... o mínimo significado isso, não tem a mínima a necessidade. Exemplo, lá no restaurante Variani, ali em São Sebastião do Caí, eles se escondem atrás de uma placa de pare que tem ali, para quem vai acessar a esquerda, e fica com o radar móvel. Quer dizer, um lançante num lugar onde não tem absolutamente nada, colégio, empresa ao redor, e eles ficam ali. Para que isso, gente? O cara pode andar 90 ou 95 por hora sem nenhum problema naquela rodovia. Nós temos carros que não são igual a 1950, quando a velocidade ali era 80. Não, já mudaram os carros, então está na hora de se repensar a sinalização das nossas rodovias. E principalmente, vamos recuperar esse trecho aqui. Apesar de que agora vai assumir o Sartori, né? Ele é aqui da região, conhece bem aqui, ele teve muitos votos em Bento, tem cabos eleitorais fantásticos aqui na terra. Quem sabe nós, com ele no poder, nós tenhamos as rodovias decentemente sinalizadas e perfeitamente recapeadas. Porque até aqui, naquelas curvas que nós temos aqui, logo depois da Polícia Rodoviária, eles chegaram a fazer um fresamento, fresaram, tiraram o asfalto podre e não colocaram ainda um novo asfalto. Por quê? Não sei. Essas coisas que nós chamamos de descaso, incompetência, falta de respeito. Até o dia 31 de dezembro, os aposentados têm que se recadastrar junto ao banco onde recebem a sua aposentadoria. Então, eu já vi muita gente reclamando disso, coitadinho dos velhinhos, não sei o que, tá. Aqueles que não podem ir até o banco, até a sua agência bancária para se recadastrar, eles podem nomear um procurador para fazer isso. Por que o INSS faz isso? Simples. Porque há muita fraude nas aposentadorias, as pessoas morrem e os descendentes ou os aproveitadores continuam recebendo no banco por um bom tempo. E aí até se mover uma ação para tentar buscar de volta o dinheiro, vai muito tempo. E muitos somem até antes de pagar aquilo que se apropriaram indevidamente. Então, o recadastramento de aposentados, acho que é uma coisa que deveria ter existido sempre no Brasil, não só agora. Pois é. Vocês viram o protesto que foi feito hoje de manhã em Porto Alegre? Quem conhece o acesso de Porto Alegre, ali pelo viaduto, vai dar no viaduto da Conceição e na Avenida Mauá, pois bem ali, algo em torno de 150 pessoas, segundo as informações que nós recebemos das rádios de Porto Alegre, bloquearam esse acesso. Isso aí deu um efeito cascata de bloqueios, de trancamento, de entupimento de rodovias, de ruas em Porto Alegre. Foi um horror. Demorou um monte. Eu acho que não sei se ainda não continua isso agora. Mas sabe quem eram eles? Sem teto. Gente que tem direito, sim, claro que tem direito a ter o seu teto. Eles não têm direito trancar e impedir que milhares de pessoas cumpram o seu dever, que vão trabalhar, que precisam de fazer, enfim, o direito de ir e vir das pessoas. Eles alegaram que só iriam sair de lá quando o governador recebesse eles em audiência. Falta 20 dias para o governador sair do governo do Estado. O que ele vai prometer, o que ele vai fazer para essa gente? Espera um pouquinho, deixa o outro assumir, daqui uns 6, 7 meses, vai lá e protesta, mas não assim. Enfim, acho que está na hora de nós mudarmos a nossa legislação que permite esse tipo de violência contra o cidadão, que é bloquear, impedir o seu direito de ir e vir, que está escrito na Constituição Federal. Bom, vamos falar de futebol. O Internacional, nos 79 minutos do segundo tempo, que aliás eu até tinha escrito, quando o Internacional empatou o jogo, eu escrevi no Facebook. Gol do Rafael Moura. Agora, o jogo pode terminar nos 50, 60, 70, até o Internacional fazer o segundo. Fez aos 50 minutos. Aliás, eu me lembrei daquele jogo contra o Caxias, do Grêmio, que depois lembra? Leandro Damião ficou fazendo assim com a mão num outro jogo do Internacional, como se aquilo tivesse sido um absurdo. Quem viu aquele jogo sabe que o Caxias apatifou o jogo todo.
patifou, os jogadores se jogavam no chão, substituições, quando alguém via que ia ser substituído, tomava 2 minutos a substituição, quer dizer, foi uma coisa normal. O que aconteceu sábado para o juiz dar 4 minutos, depois mais um? Necessidade do gol do Internacional. Só isso, porque quem fez, botou sinalizadores lá e interrompeu o jogo, foi a torcida do Internacional. Mas enfim, parabéns pela vaga. Apesar de que o Internacional não disputa vaga, os teus torcedores abominam vaga, o negócio deles é outro, eles querem jogar contra o Mazembe para se vingar lá de novo, né? Mas enfim, o Internacional conquistou a vaga porque nos últimos jogos aconteceram algumas coisas interessantes nos jogos deles. Contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro, E o Grêmio? Eu estava na arena ontem. Que barbaridade! O Grêmio terminou 2014 num jogo melancólico que traduz bem o que foi a gestão do Grêmio desses 2 anos. Um horror. Deu raiva de ver o time em campo. O que era aquilo? Olha o detalhe, o jogo não valia nada. Não valia a classificação, não valia nada. Mas valia pelo menos R$1 milhão a mais que o Grêmio receberia da CBF. Como o Grêmio está mal de grana, esse 1 milhão seria bastante significativo. O que é que se viu? Um time apático. Jogando sabe contra quem? Flamengo? Não. Contra os mirins do Flamengo, era tudo molecada, não tinha um titular do Flamengo ontem em campo, um que seja. E o Grêmio conseguiu levar 1-0 e empatar com um gol de falta que o do Luan, ele nunca mais vai fazer agora, né? Fazer um gol de falta para o Luan, uma expulsão do jogador do Flamengo, e mesmo assim o Grêmio não conseguiu ganhar o jogo. É o reflexo da gestão do Grêmio dos últimos 2 anos. Hoje de manhã, o Barcos, vocês viram que era o Barcos? Que coisa fantástica. Que jogador o Barcos, maravilhoso, espetacular. Dizem agora que ele vai ser vendido. Eu, particularmente, não acredito, mas se ele for vendido, eu vou numa missa. Vou assistir uma missa aí, em agradecimento a minhas preces sendo atendidas. Só que eu duvido que tenha alguém que queira o Barcos. Duvido, eu só vou acreditar quando ele estiver no aeroporto, abanando para ir para o lugar onde ele tem que ir, que seja bem longe do Grêmio. E aí também na gozação, hoje de manhã um jornalista de Porto Alegre comentou que o Douglas deve voltar para o Grêmio. Bom, aí sim, né? Douglas voltar para o Grêmio. Eu não acredito também nisso. Como não acredito que alguém queira o Barcos, não acredito que o Grêmio queira o Douglas. Isso aí. Bom fim de ano para os gremistas, né? Que maravilha. 2 anos sem ganhar absolutamente nada. Sim, ganhamos um Grenal, né? Que coisa interessante isso. Eu vou voltar daqui a pouco com o Gilmar Pessuto, secretário da mesa da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, para nós falarmos da sessão de hoje. Tem eleições da Câmara hoje, né? Uma sessão muito importante em função disso. Eu volto daqui a pouco.